Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Aqui quem fala é o Ed, e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre distribuições Linux e, quem sabe, sobre como você pode aprender a fazer a sua distribuição Linux. Esse episódio do Geocast conta com o apoio da Tribe, que é uma parceira de longa data aqui do canal, e a gente já comentou com vocês que a Tribe mudou a sua formação, lançando a FIT, a formação intensiva da Tribe. Mas, afinal de contas, o que mudou com a FIT? A carga horária não mudou, continuam as mesmas 1.500 horas, o que dá mais ou menos aí 12 meses para você completar a sua formação. Outra coisa que também não mudou é a intensidade. A Tribe continua oferecendo uma imersão completa no mundo da programação. Uma novidade da FIT é a flexibilidade de horários, permitindo que as pessoas estudantes escolham entre o horário da manhã, da tarde ou da noite para fazer as suas aulas. Eles podem até fazer mais de uma aula por dia e ainda contam com as monitorias para tirar todas as suas dúvidas. E o principal objetivo de tudo isso é que você consiga conciliar as suas responsabilidades e outras atividades com os seus estudos. Outra melhoria que a FIT introduziu são as certificações eletivas, onde os alunos têm a oportunidade de escolher entre uma das 4 linguagens disponíveis. São Java, C Sharp, Android e Python. Todas essas linguagens são disponibilizadas para as pessoas formadas. Se você se interessou pela formação intensiva da Tribe, acesse o link que vai estar aqui na descrição desse episódio. Eu tenho certeza, com todas essas informações, que a formação que a Tribe mudou para melhor. Para me ajudar a falar sobre os motivos do porquê você deveria fazer uma distribuição Linux e também sobre os motivos pelos quais você não deveria entrar nessa roubada, estou aqui com meu companheiro de Geocast, Raul Craveiro. E aí, pessoal, beleza? Espero não jogar um balde de água fria na ideia de vocês, mas estamos aí para contar todos os motivos do porquê sim, porquê não, né? Pois é, meus caros, vocês que estão ouvindo aqui o Geocast, vocês provavelmente já tiveram o seu momento distro-hopping, né? Já tentaram encontrar a sua distribuição Linux do coração, a que vai aquecer o seu computadorzinho e seu coraçãozinho também nos dias frios de trabalho. E a gente sabe que o que não falta são opções no mercado, né? Segundo os dados que a gente achou aqui, que são bastante difíceis, na verdade, de localizar, a SUSE, a empresa que cria uma série de distribuições Linux, afirma num artigo desse, que a gente vai deixar tudo linkado aqui na descrição desse episódio, que existem mais de 300 distribuições ativas. Só que esse artigo da SUSE não tem data, então fica meio difícil, né, de saber alguma coisa. Um outro site que eu localizei, que chama TrueList, informa que existem mais de 600 distribuições ativas, e esse sim tem data, diz que é de 2023, do primeiro semestre de 2023. No Wikipedia tem algumas informações que dizem ali que tem mais de 1.000 distribuições, inclusive tem um gráfico de várias distros e mostra baseado no que cada uma delas é. Então, tipo, esse número, tipo, cada um fala um número e é bem provável que os três estejam errados e que tenha muito mais, justamente porque é um pouco difícil da gente controlar isso, né? Porque tem distribuição que a pessoa faz só para ela, tem distribuição que é feita pensado para uma empresa. Inclusive, eu acho que a prefeitura de Belo Horizonte, se eu não me engano, tem uma distribuição própria. Não sei se ainda tem, para ser sincero. Mas então, tipo, a gente não sabe se essa distribuição está nessa lista ou não. Então, várias outras empresas podem ter sua própria distribuição. Uhum. Tem aquelas que a gente simplesmente não acha no Google, né? Tipo, E eu tenho certeza que todos esses números estão errados, porque nenhuma dessas listas citam a distribuição Linux que eu fiz. Eu já fiz uma distribuição Linux na época que eu estava na faculdade. Quem nunca, né? Deixa eu resolver todos os problemas da humanidade fazendo a minha própria distribuição Linux do jeito certo aqui. É lógico que durou 0,01 edições, porque construir uma distribuição Linux de verdade, sem ser uma remaster, uma remaster já é difícil pra caramba fazer direito. E você fazer uma do zero é 1000 vezes mais difícil ainda. E na época eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tinha boa vontade e energia, né? Então, enfim, o projeto não foi para frente. a gente vai ver, inclusive, né, ao longo desse episódio, que não é tão simples assim. É bem mais difícil do que parece, né? Antes de desmotivar todo mundo aí, eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre alguns tipos de distribuições que existem, porque, meu, tem distribuição para todo gosto. Inclusive para você que está animado em construir a sua própria distribuição, talvez usar algumas distribuições específicas que já existem vão te ajudar aí a lapidar os seus conhecimentos, a afiar o seu machado para quando você
realmente resolver botar a mão na massa, você já vai ter aí uma base de conhecimento bem interessante sobre como as coisas funcionam, e a partir daí é só você construir as suas próprias ideias. O primeiro ponto que você deveria fazer, né, na hora que você está pensando em construir sua distro, porque provavelmente você, tipo, eu quero fazer uma distro porque eu gosto do sistema assim, eu gosto desse tema, eu gosto dessa interface. E, tipo, pesquisa, porque, né, como a gente viu, tem mais de 1000 distribuições, então talvez já tenha uma que faz ali algo muito parecido. Às vezes você encontra, sei lá, uma distro grande que é fácil de fazer o que você quer fazer, que já faz exatamente do jeito que você gosta, então às vezes você nem precisa se dar o trabalho de fazer uma distro nova para ter o sistema daquele jeitinho que você gosta, porque já tem. Inclusive, você pode talvez até mesmo participar do desenvolvimento dessa distribuição que você achar e ajudar aquele sistema ali a ficar maior e melhor, do que de fato ter mais um sistema muito parecido e aí, tipo, acaba que todo mundo se ajuda, né? E todo mundo ganha com isso. Eu passei por isso e eu vejo alguns projetos que inicialmente começam por esse motivo. Quero resolver um problema que existe na distro que eu gosto de utilizar, então eu vou fazer uma distro nova. Quando na verdade você poderia simplesmente ajudar a corrigir aquele problema, seja reportando ele para o projeto original, seja contribuindo com uma correção, já que você tem o conhecimento para fazer algo do zero melhor, talvez você possa mais rapidamente resolver o problema se você ajudar a corrigir o que já existe, tornar ele melhor ainda, levar ele para o patamar que você quer, né? Na grande maioria das vezes, pelo menos duas pessoas vão trabalhar melhor do que uma, né? E, né, quem sabe vai crescendo, vão mais pessoas se interessando pelo projeto, né? E quem sabe, né, pode se tornar uma grande distribuição em algum momento. Às vezes existem problemas que a gente identifica que é só você fazer no seu mesmo que você vai poder fazer do jeito que você quer, porque a maioria dos projetos tem uma linha, eles têm um objetivo que eles se pautam, que eles estão mirando, né? E esse é um ponto muito importante da ideia que o Raul passou. Tipo, você quer resolver um problema de verdade? Você tem um objetivo com a sua distribuição? Talvez parar e analisar aonde você quer chegar com o seu projeto te dê uma boa diretriz aí, se você precisa criar uma distribuição do zero ou não, né? Eu acho que a primeira coisa que você precisa definir na hora de você querer criar sua distribuição, né? Isso serve não só para criação de distro, mas até mesmo se você quiser criar uma empresa, seja ela qual for, é você definir muito bem qual é o problema que você está tentando resolver. Porque fica muito difícil você criar uma solução para um problema que não existe. Às vezes você cria o problema, igual a Apple já fez algumas vezes. Se você tiver o poder de criar esse problema, talvez funcione. Mas, tipo, é muito difícil você vender uma solução para algo que não é um problema. A questão é, os problemas vão ser diferentes para as pessoas. Às vezes algo que é um problema para você não é um problema para outra pessoa. E é claro que isso pode ser aplicado para qualquer outra coisa. Se você for criar um aplicativo, se você for criar um site, se você for abrir uma empresa, sei lá, de contabilidade que seja, você consegue resolver um problema que alguém tem, sabe? Então acho que isso tem que estar muito bem definido. Cara, e vale a pena fazer um parêntese bem grande aqui, para deixar claro que quando a gente fala vender, é você apresentar a sua ideia, tá, gente? Não é você vender, ó, tá aqui um boleto da minha Sim, distribuição sim. e agora tá tudo certo. Não é isso. É você apresentar a sua ideia, porque de forma assim mais lúdica, todo o processo de apresentação é um processo de venda. Você tem o seu projeto, você está mostrando ele para o Raul, você está mostrando ele para mim, você está nos apresentando, você está nos vendendo o seu argumento e pode ser que a gente compre ou não. Sim. Então, é uma forma assim bem mais abrangente Sim. de lidar com isso, mas é apenas uma questão de argumentação, a forma como você apresenta o que você está criando. E pode ser, também existem casos assim, né? Ou existem diversas discos que a pessoa cria para ela. Tem. Eu gostaria de ter uma distro assim e não tenho uma distro assim, ou, sei lá, eu queria fazer algo extremamente específico, como um aprendizado ou como um hobby. Tudo isso ainda se encaixa no que o Raul falou, ter um objetivo bem claro. Às vezes o seu objetivo é deixar você mesmo feliz. Sim, e ok, desde que esteja É, atingindo esse objetivo, tá tudo certo, né? Mas mesmo fazendo uma distro só para você, é muito bom você ter esse problema definido, sabe? Então você definindo muito bem o que é aquilo que tá te incomodando, você vai conseguir focar suas prioridades. Depois que você resolver tudo isso, se quiser, sei lá, colocar um nome diferente, colocar um logo diferente, mudar a cor, adicionar uma funcionalidade nova, ok, sabe? Até porque aí, tipo,
no caso de uma distro, né, mais comercial, entre muitas aspas, você vai estar com uma base de usuários, aí a base de usuários vai começar a apontar, eu gostaria de ver isso, gostaria de ver aquilo, e você consegue ir guiando o seu sistema para aquele caminho que você tem interesse, que você acha que faz sentido com a ideia do projeto. É meio que o Gnome faz, sabe? Porque o Gnome, tipo, é a interface mais utilizada, né, do, do Linux. E, tipo, vão ter muitas pessoas dando ideia. Tem gente que fala, eu queria que tivesse a tray, eu queria que tivesse uma dock sempre presente, eu queria que tivesse mais redondo. Tá todo mundo dando ideia. Eles vão pegar aquelas ideias e vão falar, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido pro projeto, isso aqui pode ser uma extensão. E eles vão abraçando o que dá para fazer, eles vão descartando o que não dá para fazer. As pessoas podem ir lá ajudar a fazer. Então, tipo, você já tendo definido ali o que é o projeto, o que ele está tentando resolver, qual é a ideia desse projeto, fica muito mais fácil depois também, não só de você resolver esses problemas, mas de você escalar depois. Fala pessoal, esse episódio do Geocache chega a vocês graças ao apoio do Finlink, que é uma solução utilizada por diversas empresas ao redor do mundo, algumas das maiores empresas ao redor do mundo, para facilitar a gestão e liberar o acesso de aplicações remotas para os seus colaboradores, sejam eles times internos ou times externos. Empresas como o Mercado Livre utilizam o Finlink dentro das suas estruturas para ter mais controle e economizar. O aplicativo servidor do Finlink está disponível para os principais sistemas operacionais Linux, como SUSE, Red Hat, Debian, Ubuntu, e o cliente do Finlink está disponível para praticamente todas as plataformas. Eles têm clientes para Android, iOS, para desktop, e você também pode acessar o cliente ou a aplicação que você precisa através de qualquer navegador. Então, conheça mais sobre o Finlink e como ele pode facilitar a vida da sua gestão de TI, acessando o link que vai estar na descrição desse episódio. E a gente tem vários exemplos de pessoas aqui no Brasil, né, de comunidades que resolveram criar suas próprias distros para resolver os problemas que eles julgavam pertinentes ser resolvidos Sim. e que eles viam que não estavam sendo abordados pelas principais distros que a gente sempre cita nos reviews, né? Alguns exemplos de distribuições brasileiras que lançaram versões novas recentemente, inclusive. A comunidade brasileira de desenvolvimento e de distribuições Linux está on fire ultimamente, os caras estão bombando. O BROS, por exemplo, lançou uma nova versão da sua distribuição recentemente, repleta de novidades. O pessoal do Shiva Desktop também lançou uma nova versão que agora é baseada no Big Linux, se eu não me engano. E o pessoal do Big Linux, que é uma distro rolling release, também está bastante atualizado. E, pelo que eu pude perceber das notas que foram publicadas das distribuições, eles meio que estão colaborando em diversas partes dessas distribuições e provavelmente de outros projetos também. Então, é um movimento bem interessante a gente, às vezes, olhar para as próprias distribuições brasileiras. E essas são só algumas, tá, gente? No Brasil ainda tem o Amarok Linux, ainda tem o Regato OS, tem um monte de distribuições brasileiras que eu acho que vale a pena a gente se informar sobre como elas funcionam, sobre o que elas oferecem e, às vezes, ou colaborar ou partir delas para você tentar solucionar algo que vocês acham que ela não esteja solucionando no momento, né? E justamente, né, eu acho que o fato de ter tantas distribuições mostra também que os problemas são diferentes para pessoas diferentes. Porque tem gente que adora o Gnome e não usa uma outra interface, assim como tem gente que tem horror ao Gnome e gosta da modularidade do KDE e só vai usar KDE. Então, pessoas diferentes têm problemas diferentes e que gostam de soluções diferentes. Né? É por isso que a gente tem tanta distribuição, a gente tem Windows, a gente tem macOS, tem BSD, tem opção para todo mundo, sabe? A maioria das distros brasileiras, elas têm um foco bem específico a ser abordado. Por exemplo, o Shiva Desktop, ele é focado em criadores de conteúdo. Sim. Então, ele tem lá todas as ferramentas open source. É um exemplo muito claro do que a gente acabou de falar. Eles Sim. pegaram um problema específico, que é a criação de conteúdo multimídia, e criaram uma solução que aborda esse problema. O Big Linux, por exemplo, ele tem um escopo bem mais amplo, mas ele também aborda um problema muito específico, que é ter um sistema que funciona de fábrica. Então, o Big Linux ele é cheio dessas coisinhas configuradas por debaixo do capô para eu preciso converter uma imagem para PDF. Você não precisa instalar nada. Você vai clicar com o botão direito, converter para PDF. Ele vai fazer isso. Eu preciso converter um PDF para texto. Você vai clicar com o botão direito, converter para texto, ele vai ter.
Ah, preciso um supressor de ruído. São todas coisinhas que você teria que, em outras distribuições, ou instalar um outro pacote, ou entrar em algum lugar para configurar, que essas distros já falaram, estamos resolvendo este problema. É só para dar um exemplo de como solucionar problemas pode ser aplicado à criação de uma distribuição. Porque não basta a distribuição rodar bem, não basta a distribuição rodar com hardwares diversos, ela tem que ser útil como ferramenta. A parte técnica, a gente adora, né? Ai, que kernel é, que versão do driver é, ó, que não sei o quê, mas tá aí no dia a dia. Se você sentar na frente da distribuição do seu projeto, as pessoas conseguem trabalhar? Mas acho que o Shiva é um ótimo exemplo, né, de como você definir o problema é muito bom para na hora de você mostrar o seu produto. Mas a partir do momento que a pessoa está baixando e colocando o seu sistema no computador dela, ela está comprando uma ideia, sabe? Ela está comprando um conceito ali, seja com o dinheiro dela, com o tempo dela, com o hardware dela, seja com o que for, né? Sim, e um outro exemplo também de distros que tentam resolver problemas e que às vezes acabam gerando outros problemas, porque elas tentam, né, reinventar a roda, a gente pode citar o Elementary OS, que é uma distribuição que eu adoro. Eu sigo o pessoal do Elementary há muito tempo, mas é uma das distribuições que eu não consigo ter na minha máquina para trabalhar, porque cada atualização do Elementary OS é um flash diferente. Ó, reescrevemos esse aplicativo aqui pela sexta vez. Por quê? Então, Porque, sabe esse aplicativo aqui, que existe um aplicativo estável, com uma base enorme de usuários? Então, resolvemos fazer o nosso também. o Elementor é um ótimo exemplo de uma distro que se vende como uma alternativa ao Windows e ao Mac. Quando você fala de uma alternativa ao Windows e ao Mac, você está pegando um escopo muito grande. Porque a Microsoft e a Apple são empresas trilionárias. Elas têm toda uma equipe de desenvolvedores para conseguir focar em muitos públicos diferentes. Sabe, como que você quer competir com os dois maiores sistemas operacionais do mundo, né, de desktop, e você não consegue nem que a loja tenha bastante aplicativo? Então, tipo, vamos focar, calma, resolve primeiro essa migração para Flatpak, mantenha o repositório do Ubuntu, quando já tiver bem populado, tira isso aqui. Vamos fazendo aos poucos, vamos focando, essa aqui é a prioridade, depois a gente reescreve o player de música. Não quer dizer que você não precisa reescrever, a não ser que esse seja o seu foco principal. Mas aí, se esse for o seu foco principal, deixe claro para o público. Porque a pessoa está comprando a ideia de ser uma alternativa ao Windows. E aí você chega lá, o foco está sendo em reescrever o player de música. Esse é um problema. E assim, no final das contas, são todos voluntários. Todos não, né? Mas tipo, tem muitos voluntários que estão fazendo porque quer. Ok, não gosta, não usa. No final das contas, é bem isso, sabe? A gente sabe disso. Não gosta, só não usar. Mas, se você está querendo profissionalizar aquilo, crescer aquilo, vender aquilo como de fato uma alternativa, talvez esses sejam pontos que precisam ser bem trabalhados e bem resolvidos, né? Às vezes eu acho que o Elementary falta gestão de projeto. Meio que engloba tudo isso que você acabou de falar, né? Olha, nós temos vários problemas para resolver. Qual deles nós precisamos resolver primeiro? Eu imaginei a nota de lançamento, assim, ó. Então, gente, o Gnome 45 vai atrasar 2 meses no lançamento, porque a gente tá fazendo um player de música aqui super maneiro. E aí a gente resolveu dar uma parada nas outras coisas aqui, porque esse play tá tão maneiro. Vamos focar a equipe tudo nisso aqui. É, É lógico que, assim, falando de projetos de tipo Gnome, tipo KDE, é impossível, porque existem dezenas, centenas de pessoas envolvidas com objetivos diferentes, né? Talvez essa seja ao mesmo tempo o maior superpoder do desenvolvimento de software livre e a maior fraqueza, porque as pessoas têm objetivos diferentes. Por mais que o objetivão grandão lá no fundo seja fazer um Gnome bem feito, seja fazer um KDE bem feito, seja fazer um XFCE bem feito, enfim, qualquer projeto de open source bem feito, todo mundo quer, no final, que aquela coisa seja boa, que aquele projeto seja bom, mas eles vêm caminhos diferentes para chegar lá, e cada um foca no seu caminho. Talvez você que ainda está se pensando aí, poxa, eu deveria estar fazendo a minha própria distribuição Linux porque eu não me sinto bem em nenhuma delas, talvez você esteja com essa mentalidade, falou, ó, existe um bom caminho no final, todas elas estão chegando e a gente concorda que o melhor caminho é fazer alguma interface em software livre, alguma distribuição que seja software livre, mas como nós vamos chegar lá, eu pretendo trilhar um caminho diferente. Sim. É.
perfeitamente possível, aceitável. E como dizia a Wikipédia ali, tem mais de mil projetos que concordam com você sobre isso, que existem caminhos diferentes para chegar num resultado. Uma coisa que muita gente sempre fala, né? Ah, mas por que tipo, as pessoas não se juntam e fazem uma única grande distribuição? Iria muito além. Porque as pessoas têm visões diferentes. As pessoas querem objetivos diferentes. É o mesmo motivo pelo qual a Apple não se junta com a Microsoft para fazer um único sistema. Porque elas também têm visões diferentes. Acho que a gente podia até comentar algumas distribuições aqui que são mais mão na massa, assim, para quem já está pensando em se aventurar nessa área mais de criação de sistemas operacionais, né? Acho que dá para a gente começar, talvez, falando pelo mais complexo de todos, que é o Gentoo e as suas variações, né? Porque o Gentoo, ele se define como uma distribuição baseada em código. Tá assim na descrição do site, né? Então, isso já dá uma ideia do que você vai enfrentar se você deseja testar o Gentoo, né? Ainda se você usa o Gentoo, você não está necessariamente criando sua própria distribuição, mas você está criando seu sistema. Não, tipo, o sistema da sua máquina, mas não a sua própria distribuição. Mas às vezes o que você quer é montar o seu sistema do jeito que você quer. Então, Gentoo vai ser ótimo. O próprio Chrome OS é baseado no Gentoo. Então, mas aí você pode ali usar o Gentoo, né, como um primeiro teste, né, para você ter uma noção se você gosta disso ou não. E o Gentoo ele tem diversas variantes com diversos níveis de complexidade. Eu, particularmente, eu tentei instalar o Gentoo há muitos anos atrás, mas, tipo, bota anos atrás nisso. E eu tinha uma máquina horrível de sem recursos. Então, não era um bom cenário para você compilar seu próprio kernel, por exemplo. Acho que quando eu tentei fazer isso, eu tinha, sei lá, 4 GB de RAM e um processador dual core. Então, não foi uma boa experiência. Por mais que, é lógico, hoje, com um pouco mais de conhecimento, a gente sabe que existem formas de você otimizar a compilação do kernel para que mesmo um hardware assim consiga compilar o kernel em um tempo humanamente aceitável. Mas na época era next finish com algumas pequenas otimizaçõezinhas assim. Então, hoje o Gentoo está bem mais fácil. Ele já distribui algumas coisas no formato binário, ao invés de ir no formato de código-fonte que você tem que compilar. Mas a graça do Gentoo, para quem está disposto, é justamente essa, né? É você compilar a parada, é você realmente construir o sistema com as peças que a distribuição disponibiliza da forma como você quer. Então, vai te ajudar a entender as entranhas do sistema operacional, a parte mais de identificar o que é necessário para um sistema operacional funcionar, instalando uma distro como o Gentoo. Por exemplo, você literalmente vai ter que escolher serviço de sistema, que serviço que vai inicializar com o sistema, qual sistema não vai, como que você vai montar a partição, qual é o bootloader que você vai usar, enfim, tudo. Já vai te dar uma boa ideia do que roda embaixo do capô, né? Porque o sistema operacional não é só o GNOME, não é só a interface gráfica, né? Se a gente fosse comparar, provavelmente a interface gráfica é o topinho do iceberg ali, e o resto, que é o sistema operacional de verdade, entre aspas, tá para baixo ali, coisas que a gente não vê. É que pra gente, né, o usuário final ali usando a máquina, tipo, sentou e usou a máquina, às vezes parece que aquilo é o sistema. Mas não, é só mais uma camada, como tem várias outras. Mas nisso a gente também vê que o conceito de graça é um pouco diferente para as pessoas, né? Tem gente que se diverte construindo e compilando um sistema do zero. Se você é uma dessas pessoas, talvez seja interessante você construir sua própria distro. E tem uma outra alternativa também que é um pouquinho mais amigável também, que aí foi uma que eu já tentei. Falei miseravelmente, mas tentei. Que é o Arch Linux, né? Que enquanto o Gentoo é muito mais um do it yourself, ali, tipo, você vai fazer na mão, sei lá, você vai tricotar o negócio na mão, o Arch Linux ele é mais um Lego, né? Porque ele te dá todas as pecinhas e aí você encaixa elas como você quiser, né? Então é um pouco mais fácil. Cara, a minha experiência com arte também, as primeiras foram dolorosas e tristes, mas inclusive eu até consegui vencer a minha dificuldade com arte depois que a gente escreveu um artigo aqui pro blog. O Lavrudinho, na época, foi o redator que fez esse artigo. Ele criou um guia de instalação do Arch Linux passo a passo, com base na Archwiki. Então, tudo que está no nosso artigo estava na Archwiki naquela época, né? A Archwiki já mudou um pouquinho, talvez a gente até precise atualizar esse artigo agora.
E foi a primeira vez que eu instalei o Arch na mão e deu tudo certo. Falei, olha, o nosso artigo funciona. A diferença do Arch sobre o Gentoo é que o Arch ele já te fornece todos os pacotes compilados. E se você quiser um approach assim mais Gentoo da vida, tem o AUR, repositório da comunidade do Arch, que lá você vai compilar as coisas. Lá é só código-fonte, não tem binário. Pelo menos que eu me recorde, é só código-fonte. Então vai ter vários programas lá que você vai baixar, vai rodar um make da vida e aí ele instala. Que ainda assim é um pouco mais amigável, né, do que um Gentoo, porque, tipo, na maioria das vezes o negócio vai fazer tudo ali por trás para você, tipo, você vai passar um comando, no máximo dois, e aí ele vai fazer tudo ali com base num script, né. Já consegui instalar algumas vezes utilizando script, mas nunca ficou exatamente do jeito que eu queria. E aí, tipo, eu vou fazer isso aqui, tipo, aí instala, mas a internet não tá funcionando. Aí vamos lá atrás, vai tentar resolver. Aí consigo. Aí tento fazer um outro negócio, deu erro. Aí me frustrei e voltei pro Fedora. Todas as vezes foi assim. Hoje eu tô usando o Arch Linux, mas não é exatamente dessa maneira, porque eu tô usando Steam Deck, né, no caso. Então, tecnicamente eu sou um usuário de Arch Ah, agora, mas não da maneira tradicional de eu ter construído o meu próprio sistema. se neste momento, depois de escutar tudo que nós falamos, você ainda assim quer construir a sua própria distro, saiba que você não está sozinho. Existem um monte de ferramentas que podem te ajudar nesse seu processo, nesse seu intento, e você construir uma distribuição, seja ela do zero, ou seja, aproveitando estruturas de distribuições que já existem. Por exemplo, eu vou começar aqui citando um projeto falecido, que mudou de nome, né? Antigamente, em Priscas Eras, existia o SUSE Studio, que era uma ferramenta que permitia, que facilitava o processo de você criar distros baseadas no SUSE. Esse projeto ele foi descontinuado e agora ele chama Open Build Service, que permite que você crie distribuições também de uma maneira um pouquinho diferente, mas vai ter link aqui na descrição, então você pode dar uma pesquisada lá. Se eu não me engano, inclusive, é o SUSE Studio que foi utilizado para fazer o de Linux OS, não é? Ah, é Eu tenho verdade, quase eu me certeza que é lembro do isso. Gil ter comentado isso. E se eu não me engano, a primeira versão do Regato OS, que é a distribuição brasileira, que é baseada no OpenSUSE, ela utilizava isso também, se eu não me engano. As versões mais antigas. Hoje eu não sei como é que tá. Tem também um outro projeto que existia, que é o Live Magic, que é lá do Debian. Só que assim, esse repositório ele não é atualizado tem 13 anos, então esse aqui já no caso não serve mais. Esse projeto do Debian Live, eu cheguei a utilizar ele uma vez. Eu fiz um projeto para uma empresa lá do Rio de Janeiro que eles tinham interesse em criar laboratórios inteligentes, assim. Eles tinham caixinhas prontas que eles compravam, tinha um processador X, uma placa de rede, não sei o quê, e era para ser usado em escolas, isso. Então eu tinha assim, você tinha que dar boot num CD e tinha que ter lá a opção como que era? Putz, eram 3 opções. Eu acho que era servidor de arquivos, firewall e gateway de rede, alguma coisa assim. Aí você escolhia uma das opções, ele dava boot num sistema pronto, que era só você chegar lá e cadastrar os usuários para usar. Era bem bacana. Pena que não foi para frente o projeto. A gente não chegou nem a lançar uma versão 1.0, né? Nos betas ali, acabou a grana, ninguém mais queria tocar o projeto, aí morreu por aí mesmo. Mas foi bem, bem divertido trabalhar com esse Debian Live, porque você não criava uma distribuição do zero. Você criava um Debian customizado com as pré-definições que você queria. Era tipo um respin, vai. Você fazia a sua própria versão do Debian. Era bem legal. Divertido. Inclusive tem um outro projeto que é um pouco mais famosinho, eu acho, que é mais ou menos nessa pegada, que é o Cubic, né? Que você consegue criar uma distro baseada em Ubuntu e Debian. Tem bastante formas, né? Mas eu acho que de longe, a que hoje em dia ainda tem mais entrada no mercado, assim, pelo menos é o que a gente mais ouve o pessoal falar, é o Linux from Scratch, né? Que ainda é ativamente desenvolvido, tem uma comunidade bem grande que cria soluções em cima dela. O Linux from Scratch, inclusive, acho que muitas pessoas acabam achando que ele é uma outra distribuição, assim como o Gentoo e o Arch Linux, mas não, o Linux from Scratch, ele na verdade é um livro, que ele é um guia de como você criar a sua própria distribuição e completamente do zero. Não é para ser uma distribuição baseada no Ubuntu, no Arch Linux, no Fedora, qualquer uma. Você faz a sua própria distribuição do zero. O Linux from Scratch, ele é tão nessa pegada de distribuição do zero que a distribuição que você constrói, ela vai ser sua.
ela vai ter o gerenciador de pacotes que você achar que tem que ter, provavelmente você pode escrever um do zero. As ferramentas e os ensinamentos do Linux from Scratch, eles vão te ensinar todos os fundamentos e todas as bases necessárias para você responder essas perguntas. E você pode tentar integrar ferramentas que já existem, enquanto você pode escrever a sua própria. Então você pode seguir os passo a passo do Linux from Scratch e decidir que você quer integrar, sei lá, um DNF. Você quer usar o formato de pacotes RPM, e aí você vai pegar toda aquela receita de bolo que está dentro do Linux for Scratch e ir lá buscar a documentação compatível desse sistema de pacotes que você quer usar e vai adaptar aquilo dentro da sua distribuição. E mesmo usando um sistema de pacotes desse tipo, a sua distribuição ainda não vai ser uma Red Hat Based. Não, você só vai estar usando um formato de pacotes RPM, que é um formato aberto. Sim. Do mesmo jeito que você pode usar qualquer outro pacote, você pode usar o Shorg na sua distribuição, e não necessariamente quer dizer que ela é baseada em Shorg, sabe? Você pode usar o pacote que você quiser e, como o próprio nome diz, né? Você vai criar um Linux from scratch, do zero, sabe? Então você vai fazer cada passo exatamente do jeito que você quiser. Se você quiser escrever tudo do zero, boa sorte, né? Mas você pode. Mas se você quiser aproveitar um projeto aqui, um projeto ali, e ir montando ali mesmo, né, o seu sistema como você quiser, você pode também. Só que ali, tipo, de fato, desde o primeiro pacotinho, desde a primeira coisinha, sabe? É do zero mesmo. O Linux from Scratch ele é bastante completo, bastante complexo, e ele realmente, seguindo toda a documentação que está lá, você vai conseguir ter seu sistema operacional do jeito que você imagina ou até onde você conseguir chegar com os recursos computacionais que você tiver naquele momento, né? Você pode criar soluções novas a partir do que está documentado ali. E até mesmo o Linux from Scratch, que é uma ferramenta para você fazer as coisas do zero, ele tem versões, né? Então, você tem o Linux from Scratch, que é o basicão, que vai te mostrar todos os passo a passos. Você tem o Beyond Linux from Scratch, que já é um passo depois disso. Depois que eu construí a minha distribuição de zero, o que eu deveria me preocupar? Esse livro aborda isso. E nós temos outras opções também. Depois você tem até o Automated Linux from Scratch, que ele dá algumas ferramentas, né, para você automatizar e gerenciar o seu LFS, né, que é o Linux from Scratch, e o BLFS. É praticamente um universo da Marvel aqui. Você não tem só o Linux from Scratch, você tem todos os outros multiversos ali junto. Então, tipo, realmente é um negócio muito completinho, que você consegue fazer seu Linux do zero. Inclusive, o próprio Linux from Scratch, ele tem várias versões, porque, né, conforme vão saindo novas tecnologias, novas coisas, esse livro, né, ele vai sendo atualizado. Então, por isso que é legal você consumir ele em formato de e-book, por exemplo, porque se você compra o livro físico, você vai ter, que na verdade, o livro físico do Linux from Scratch, se eu não me engano, eles em si não vendem, né? Mas eu sei que tem alguns baseados no Linux from Scratch à venda. Mas você vai ter aquele tutorial meio que parado naquele tempo ali, né? Com o e-book você consegue sempre atualizando e manter a sua distribuição sempre atualizadinha. Navegando aqui pelo site do Linux from Scratch, dá para ver que a última atualização que eles publicaram foi há 2 meses atrás. Foi no dia 1º do mês 3, isso, 2 meses atrás. E eles citam atualizações básicas de ferramentas GNU, né? Então, eles atualizaram o Toolchain, o BNuTils, a glibc, para manter também o sistema compatível com os requisitos mais modernos, porque senão a gente vai acabar no caso que o Raul está falando, né? Você quer construir o seu sistema moderno para rodar em máquinas com hardware recente e tal. E aí eles estão falando para você usar uma versão do, sei lá, do BNuTils ou uma versão do GCC que não é possível compilar adequadamente para um, sei lá, um Ryzen 7 agora, um Ryzen 7000, né? Ou um Intel de última geração, porque simplesmente não tem as otimizações necessárias. Então, é muito interessante, você que se interessou pelo Linux from Scratch, que você esteja sempre atento às atualizações do guia, né, das ferramentas que eles vão publicando lá no site deles, para você também não ser pego de surpresa com alguma incompatibilidade que pode ser corrigida aí de uma versão para outra quando eles atualizam. E o sistema não, o livro, o guia é sempre atualizado, então acompanha eles lá, pelo menos uma vez por mês tem alguma atualização no site deles. E falando sobre se manter atualizado, você que é membro do Diolino, que já deve ter visto, porque tá lá na nossa timeline faz algum tempo lá,
tá nas listas específicas, né, nas listas que são somente visíveis para quem são os membros assinantes do canal, um curso que foi feito pelo Diolinux em parceria com o Slack Jeff de Linux from Scratch. A gente tem algumas informações, alguns detalhes para trazer para vocês. A gente vai começar a divulgar esse curso que foi criado a partir de agora, que a gente estava testando ele, a gente estava conhecendo as minúcias para quando a gente trouxesse essas informações para vocês, a gente ter certeza que o curso estava redondinho, um trabalho primoroso do Slack Jeff. Então, esse é um curso completinho, tipo, você vai do início ao fim, tipo, você vai terminar o curso já com a sua distribuição pronta. Então, são 49 aulas, é realmente muito completo, sabe? Tipo, do início ao fim da primeira coisa que você precisa fazer, até você sair já com o seu sistema operacional pronto. Então, você pode ir fazendo e criando sua distro ao longo do curso. É ministrado, né, pelo Slack Jeff, que o cara manja de sistema operacional. Então, você também pode garantir que, tipo, é um conteúdo de qualidade. São 6 horas e meia de conteúdo. Então, tipo, você vai acompanhando ali, vai fazendo, aí vai a próxima aula, vai fazendo, tipo, vai usando mesmo como um guia. E para você que já é membro do Diolinux Play, ele já está disponível de maneira gratuita. E se você não é membro, é só você se inscrever lá no nível Diolinux Play, que é R$19,99 por mês, e você vai ter acesso ao curso completinho de Linux from Scratch. Então, tipo, para 6 horas e meia de conteúdo, para 49 aulas, tá bem baratinho. E não só isso, você vai ter acesso a todos os outros cursos do Diolinux Play. Tem bastante conteúdo lá, tem horas e mais horas e mais horas de conteúdo para você aprender também terminal Linux, para você aprender Shell Script, para você aprender GIMP. Então, tipo, tem curso para todo mundo, sabe? Mas, então, tipo, tem curso para todo mundo lá, sabe? Então, mesmo que você não queira fazer a sua própria distribuição, tem curso para você também. Mas se você, tipo, depois de tudo que a gente falou aqui, você ainda tá, tipo, tá confiante que você vai fazer a sua própria distribuição e que vai dar certo, então a gente tem um curso para segurar sua mão ali do início ao fim para fazer junto com você. E aí depois, inclusive, manda a distribuição que vocês construíram pra gente dar uma olhada. Acho que vai ser bem legal, inclusive. Literalmente, esse curso do Slack Jeff, ele passa por item a item do manual mais recente que estava disponível quando ele gravou o curso, né? Esse curso ele está publicado há mais ou menos um mês, se eu não me engano, um mês e meio. Então, até ali está 100% atualizado. Como eles estão sempre fazendo atualizações, pode ser que uma coisinha ou outra tenha mudado, mas nada que vá afetar a sua experiência de consumir o curso. Provavelmente ao invés do glib ser 2.2.1, você agora vai utilizar o 2.2.3. Sim. Tá? Acho que não vai ser uma diferença que vai quebrar a construção da sua distribuição. E, de novo, reforçando, ele cobre todos os tópicos, sem exceção. Então, desde os requisitos que você precisa ter para você começar a construir a sua distribuição, particionamento, pacotes, serviços, item a item. E, se você, por exemplo, é uma pessoa que curte sistema operacional e quer entender como que funciona os sistemas operacionais, mesmo que você não tenha interesse de manter uma distribuição no longo prazo, esse curso é bastante interessante para você também. Você não precisa necessariamente fazer a sua própria distribuição, manter. Às vezes você só realmente quer aprender como que o Linux funciona, né? Tipo, você quer entender mais do sistema operacional que você está utilizando. Então, realmente é uma ótima maneira de você entender, tipo, todos esses pacotinhos, assim, que são coisas um pouco mais avançadas, né? Então, são um pouco mais complexas. Então, ali realmente é bem legal para você entender o que é cada um desses pacotinhos, o que cada coisa faz. Acho que vai dar uma visão maior, assim, do seu sistema operacional, né? É bem legal. O curso está disponível para todo mundo que é membro, no mínimo, ali da categoria Play do Diolinux, mas existem outras categorias também, caso você queira apenas contribuir com o canal, fazer parte do projeto, participar de algumas áreas reservadas para membros que a gente tem, você pode ser um membro da categoria Start, por exemplo, que é R$ 2,99 por mês, que já ajuda a gente a financiar todas essas coisas aqui, né? Ajuda a gente a manter a produção de conteúdo. E você que é membro da categoria Start, por exemplo,
vai ter acesso à aba da comunidade, vai ter acesso ao Discord privado, onde você vai poder ter conversas ali com os outros membros da comunidade e também com a gente aqui da equipe. A gente está sempre marcando presença lá, o Dil passa lá praticamente todos os dias trocando uma ideia com o pessoal também. Então, são formas e formas que você tem de estar próximo ao projeto e a gente pode trocar uma ideia e ver como está andando o seu projeto também, né? Inclusive, tem alguns membros lá que eu sei que tem planos de criar uma distribuição focada em alguns objetivos, então talvez se você quer mesmo criar sua distribuição depois da gente ficar martelando aqui na sua cabeça, trocar uma ideia com os outros membros pode te ajudar a ter algumas ideias. O pessoal tá sempre conversando ali, né? Sai algumas ideias bem legais ali. Às vezes é o que você precisa ali, né? Tipo, ter uma noção do que as pessoas também gostam, querem. E às vezes até achar alguém para ajudar na construção da sua distro, por que não? Sim, às vezes unir forças é uma coisa que pode te ajudar a andar mais rápido. Às vezes você é um bom programador, mas você precisa de alguém que entenda um pouco mais de UX, por exemplo, para te dar algumas dicas, te dar alguns caminhos. Conversando com a comunidade, você pode acabar encontrando uma pessoa que é a pecinha que está faltando ali para fazer o seu projeto começar a andar, né? E nada melhor do que estar próximo da comunidade de software livre, através do grupo dos Geolinux ou através enfim, dos diversos grupos que existem aqui na comunidade brasileira, na comunidade internacional também. Uma distribuição que, apesar de não ser criada no Linux from Scratch, né, porque ela é baseada no Ubuntu, e agora acho que ela mudou, agora está baseada no Debian, mas que basicamente eu posso dizer que eu vi nascer recentemente foi o Vanilla OS, Sim. que eu lembro quando o Mirko, que é Mirko Bombin, se eu não me engano o nome dele, não sei nem se é assim Nunca que sei pronuncia, pronunciar. quando ele publicou assim, gente, eu quero fazer uma distribuição assim, 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 que ela vai ser uma opção mais próxima do que os projetos originais propõem que ela seja, sem muitas customizações, sem muitas firulas, tal. E ele publicou, não tinha nada ainda, não tinha nenhuma imagem que rodava. Eu falei, que legal, deixa eu entrar aqui na distribuição. Eu até fiz algumas observações lá sobre usabilidade, né, coisas que eu percebi na minha máquina. Eu até abri algumas issues lá para ele com base em informações que eu encontrei na minha máquina aqui quando eu estava tentando instalar e a maioria delas passou. Eles foram coisas que depois foram trabalhadas no sistema operacional. Bem bacana você poder acompanhar um sistema operacional sendo construído praticamente do zero, como era o caso deles. E um outro cenário que você quer, talvez, ver como que é construída uma distribuição, você pode tentar se aproximar de projetos nacionais, como a gente acabou de citar, o Big Linux, o Shiva, o Amarok, o Regato OS, quem mais? O BR-OS, e diversos outros sistemas nacionais, porque eles são criados por desenvolvedores nacionais, e se a barreira do idioma para você é uma coisa bastante complicada, você vai poder conversar com essas pessoas em português, né? Se aproximar de maneira educada e gentil, que isso é muito importante, né? Você vai chegar Uhum. nos desenvolvedores e falar, esse sistema aqui não funciona na minha máquina, porcaria. Provavelmente você vai ser banido dos grupos. Mas, se você chegar com uma abordagem, né, educada e elegante, existe uma grande probabilidade de que, com o tempo, você passe até a colaborar de alguma forma, ou como divulgador, ou como ajudando outras pessoas no fórum. Acho que até uma coisa importante da gente sempre citar também, muitas vezes a gente se engana achando que a única forma de contribuir com software livre, com tecnologia, é você ser um programador. E isso não podia estar mais longe da verdade. Os programadores, eles são, de fato, uma peça, né, uma parte muito importante da comunidade de software livre, porque afinal de contas é software, mas existem uma outra gama enorme de pessoas que colaboram, os tradutores, o pessoal Uhum. de design que faz os logotipos, os ícones, o pessoal de web que faz os sites, enfim, tem uma miríade, literalmente uma Sim. miríade de outros profissionais, de outros colaboradores que ajudam a coisa a acontecer. Então, às vezes, se você ainda não tem bons conhecimentos de programação, mas você tem uma fluência em mais de um idioma, você pode começar ajudando como tradutor. E, inclusive, eu já ouvi muitos programadores famosos hoje em dia, muitos programadores que são reconhecidos na comunidade, falar que começaram ajudando a traduzir. E aí, de tanto traduzir, eles viram, tem esse probleminha aqui no código, deixa eu ir lá corrigir isso aqui. E aí eles acabaram cada vez mais entrando pro lado do código. Mas assim, não é só de código que é feito um sistema operacional, né? Porque de fato tem UX e UI, que eu acho que é muito importante, e às vezes tem projetos que acabam meio que negligenciando isso, e tipo, é muito importante. Questão de tradução, né?
todos esses profissionais que você citou, tem, sei lá, você pode ser social media de um perfil da distribuição, você pode se comunicar com o público ali, e pegando ali, né, os problemas que o pessoal tem e organizando aquilo para os desenvolvedores. Dá para fazer muita coisa. Por mais que muitas vezes não sejam empresas com fins lucrativos, são estruturas empresariais, Sim, com diversos departamentos e tal. E até mesmo suporte, por exemplo, né, o Big Linux ele tem lá o Telegram dele que funciona como um suporte de primeiro nível e depois eles direcionam para o fórum, que é um suporte mais específico para poder colher informações e tal, que o Telegram é meio limitado quanto a isso. Então, são abordagens possíveis e formas de você se aproximar de projetos de software livre interessantes em desenvolvimento em língua portuguesa. E a partir daí você pode cada vez mais aprender para construir o seu também, né? Se você quiser trilhar este caminho, né? então, inclusive, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, você já está aqui no Linux Labs, então é só vir aqui embaixo do vídeo, clicar em se inscrever. Se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, é só entrar em youtube.com/@DioLinuxLabs, que você vai cair lá no nosso canal. A gente tem vídeo de segunda a sábado, todos os dias, 5 horas da tarde. A gente tem cortes do Diocast, tem os episódios completos do Diocast, também saem lá em vídeo. A gente tem tutoriais, tem unboxing, tem o meu quadro que é o DioLinux News, onde eu faço um compilado, né, das principais notícias do mundo da tecnologia e do open source. Então tem bastante conteúdo legal lá. Tipo, tem vídeo todo dia de DioLinux, né? Porque o domingo que não tem no DioLinux Uhum. Labs tem no canal DioLinux. Então, assim, tem vídeo realmente para todo dia se aprender alguma coisa de tecnologia. E um outro filho desse projeto também, que para mim é muito importante, que eu estou sempre lá colaborando com ele, é o nosso fórum. Então você pode entrar em plus.diolinux.com.br ou fórum.diolinux.com.br. Eu interajo muito por lá. Lá é o melhor lugar para você postar suas dúvidas sobre Linux, sobre sistemas operacionais, sobre tecnologia de forma em geral. Tem uma comunidade bastante engajada que vai te ajudar a tirar suas dúvidas e vai tentar muitas vezes até pesquisar para ver como que resolve o seu problema. E eu queria deixar aqui um recado como host do Geocache e editor lá do blog GeoLinux, a comunidade de tecnologia e software livre brasileira, a entrar em contato com a gente. Se você tem um projeto, se você tem alguma novidade na sua distribuição, no seu software, no seu evento, não importa. Se você está usando a tecnologia para ajudar pessoas, para levar conhecimento, para colaborar com a comunidade de alguma forma, você pode me procurar em qualquer rede social, é sempre @edcsilva, igual aparece escrito aqui no Geocache, ou você pode entrar no nosso fórum, plus.geolinux.com.br, mandar uma mensagem para mim, publicar lá um release do seu novo projeto, ou publicar uma dúvida, ou até mesmo publicar que você está precisando de ajuda no seu projeto. O fórum é uma comunidade bastante ativa e engajada, pessoas que adoram software livre, adoram tecnologia. Então, você levar o seu projeto para lá é uma das formas também de você se beneficiar dessa visibilidade que essa comunidade tem, de toda a energia positiva que rola lá. É uma comunidade extremamente saudável, então você pode chegar lá sem medo de alguém tirar sarro do seu projeto, sem medo de você ser mal recebido. A nossa comunidade, ela me cativou, a comunidade de GeoLinux, que agora é minha também, né, eu sou membro, me cativou por ser extremamente acolhedora e aberta, assim, às mais diversas formas de pensar. Visita o nosso fórum e deixa lá uma mensagem pra gente, vai ser um prazer levar essa informação para o máximo de pessoas possível. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu esse episódio, que está acompanhando aqui no Geocast, que acompanha lá no canal de Linux, que acompanha o GeoLinux Labs, o meu bebezinho, né, dentro do GeoLinux. Queria deixar meu muito obrigado para vocês, que eu sei que tem uma galera ali que é religiosa, tipo, tá todos os vídeos, tá comentando, tá elogiando, então muito obrigado para vocês. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o Geocache e todos os conteúdos que a gente cria aqui nos diversos projetos de Linux. E a gente se vê no próximo episódio.